A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para realizarmos aqui mais um pouquinho, do estudo da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aí estudando esta série de lições, trazendo para vocês sempre algum conteúdo com o objetivo de acrescentar na sua escola bíblica dominical da revista CPAD. Bom, nós já estamos aí na 10ª lição desse trimestre. Estamos estudando aí sobre o plano divino, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Já estamos aí na 10ª lição, estudando aí momentos importantes da história do povo de Israel, as 10 tribos do norte, e também a tribo de Judá, que foi o reino do sul. Bom, na lição que nós vamos estudar hoje, que é deste dia 5 de setembro de 2021, nós vamos estudar sobre o cativeiro do reino do norte. O cativeiro de Israel, reino do norte. Então, nós vamos hoje atentar para um cenário que, sem dúvida nenhuma, é o cenário mais caótico que podemos imaginar para o reino de Israel. As 10 tribos do norte, em 722, está agora completamente dominada. Nós temos agora nesse cenário um rei triste, abatido e aprisionado, chamado Oséias. Uma grande quantidade de pessoas que agora estão caminhando enfileiradas em direção ao Império da Síria para serem espalhados por várias colônias do Império Assírio, e assim Israel, as 10 tribos do norte, seriam esquecidas em cativeiro, porque as 10 tribos do norte não retornaram para sua terra. Ao contrário do que aconteceu com o reino de Judá, que depois de 70 anos eles tiveram a oportunidade de retornar para Jerusalém. Bom, o rei Oséias agora é um rei dominado, acorrentado, o seu reino agora acabou, e o povo de Israel chora agora a sua derrota, a sua derrocada total. O povo de Israel agora chora o seu momento, que era, sem dúvida nenhuma, o momento mais triste da história do povo de Israel. Mas a questão toda que gira em torno dessa lição é: por quê? O que levou? O que aconteceu com Israel? Aquela nação que veio com tanta força, atravessou o Rio Jordão, tendo Josué como seu capitão, conquistaram a Canaã, se estabeleceram como uma nação respeitada, depois passou a ter a monarquia, tendo Saul como rei, depois Davi, o grande guerreiro, Salomão, chegou a ser um reino próspero, depois houve o rompimento, reino do norte, reino do sul. E o que levou esta nação tão poderosa, esta nação de Deus, este povo de Deus, o que levou, afinal de contas, esta nação a terminar em 722 a.C. a sua história de uma forma tão vergonhosa, tão deplorável, de uma forma tão terrível? A resposta está na falta de arrependimento mediante as suas práticas do pecado. E qual foi o grande pecado do povo de Israel? Claro que nós aprendemos pela Bíblia que um abismo chama outro abismo. O povo de Israel cometeu muitos pecados, mas sem dúvida nenhuma, o pecado principal que levou o povo de Israel a praticar outros tantos pecados e se distanciar de Deus e chegar ao ponto de ser uma nação levada em cativeiro, a grande razão de tudo isso foi o fato de Israel ter abraçado a idolatria. Israel abraçou o pecado da idolatria. Trocou Deus, o Senhor Jeová, por Baal, por Astarote, por Azera e por tantos outros deuses que faziam parte da cultura daqueles povos que viviam ali em torno de Canaã, ou na própria Canaã em tempos antigos. Resultado,
A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita ser adorado com outro Deus. O próprio Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Mesmo Deus falando através de profetas, e não foram poucos os profetas que Deus usou para falar a Israel. Deus usou profetas para falar ao povo de Israel em todo o seu tempo de existência. Mas mesmo Deus falando através de profetas, mesmo Deus realizando grandes sinais, como nos tempos de Elias, que até fogo do céu desceu para fazer o povo entender quem era o Deus verdadeiro. Mesmo o povo vendo os milagres que aconteceram através de Eliseu, que realizou até mais milagres do que o próprio Elias. Mesmo o povo vendo tudo isso, mesmo as autoridades, os reis, vendo o agir de Deus na vida dos profetas, mas eles permaneceram endurecendo o seu coração, a ponto de não se arrependerem dos seus pecados. E com isso, foram se distanciando cada vez mais de Deus. Então, o grande pecado, o carro-chefe de toda a prática pecaminosa que o povo de Israel cometeu e que veio distanciar o povo de Deus, sem dúvida nenhuma, foi a idolatria. A idolatria é uma afronta contra Deus. É uma afronta contra a autoridade de Deus. E Deus não aceita ser desafiado por ninguém. Deus é desafiado pela criatura, pelo homem que ele criou para servir a ele. Tá certo? Então, dentro do texto áureo aqui, nós temos um texto bíblico que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Bom, esse texto bíblico está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, que não é o mesmo Oséias que estava reinando em Israel quando Israel foi levado em cativeiro. O profeta Oséias, quem já leu o livro do profeta Oséias, sabe que ele se casou com uma mulher que era prostituta, e ele fez isso por ordem de Deus, e com esta mulher ele teve 3 filhos. Existem alguns teólogos que duvidam que esses filhos tenham sido também do próprio Oséias, porque a esposa de Oséias era uma prostituta, e a vida de Oséias era uma pregação para o povo de Israel. Porque quando as pessoas criticavam Oséias e zombavam de Oséias, por Oséias estar casado com uma mulher que o traía, Oséias tinha a oportunidade de dizer: pois é, vocês zombam de mim e vocês ridicularizam a mim, mas o que vocês estão vendo acontecer comigo é o que vocês estão fazendo com Deus. Porque Deus fez uma aliança, um casamento com Israel. Mas Israel adulterou, Israel se prostituiu, Israel trocou Deus por outros deuses. Israel trouxe para si amantes, abandonando a sua aliança, o seu pacto com Deus. Então, a vida de Oséias, do profeta Oséias, era um testemunho vivo do que estava acontecendo. Era uma profecia, era uma pregação, era uma pregação simbólica, a vida de Oséias, que retratava o estado espiritual do povo de Israel e a sua relação com Deus, e também a sua relação com os ídolos. E esse versículo aqui, no capítulo 6 do livro de Oséias, versículo 1, é mais um dos muitos convites que Deus fez ao povo de Israel para que o povo se arrependesse, para que o povo caísse em si, para que o povo reconhecesse os seus pecados. Mas, infelizmente, o que nós observamos na história do povo é que o povo de Israel não atentava para os alertas dados através dos profetas. Bom, na verdade prática, o que nós temos aqui? Diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Nunca faltou um profeta de Deus, durante todo esse tempo, que viesse falar contra o pecado.
Nunca faltou um homem de Deus para falar contra todas as práticas pecaminosas do povo de Israel. O problema não estava em Deus. O problema estava no povo que não atentava para a palavra, que não dava ouvidos à palavra. E quanto mais pecavam, mais eles tinham vontade de pecar e assim se distanciavam de Deus. Bom, a leitura bíblica em classe desta lição está em 2º livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 14. 2º livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 14, versículo 17 até o 20 e também o versículo 29. Então, são os versículos que nós temos aqui na leitura bíblica em classe. Observe bem a narrativa desses versículos. No versículo 1 diz assim: no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Quando Oséias foi levado em cativeiro, o rei Oséias, ele já estava governando há 9 anos em Israel. Há 9 anos. Mas olha o que diz o versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Ele se enquadra dentro dessa mesma classificação dos reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Talvez não se aprofundou em tantas iniquidades quanto outros reis, porque é isso que o texto nos faz entender, mas ele tinha a sua responsabilidade nos atos que ele cometia e que acontecia também sobre Israel. Nós estamos falando de uma nação que havia deixado a idolatria se generalizar. E Oséias era rei sobre esta nação, completamente impotente, sem qualquer condições de lutar contra a prática da idolatria, porque, na verdade, ele estava engolido também pelo sistema corrupto, pelo sistema contaminoso. Por isso que aqui o texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor? Porque ele também era conivente com toda a prática de idolatria. Nos versículos 3 até o 5, a Bíblia diz assim: contra ele subiu Salmanezé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Observe que a queda do reino de Israel se deu de forma gradativa. Primeiro, o rei acabou sendo serviçal do rei da Síria. Depois de ele se tornar serviçal do rei da Síria, o rei Oséias comete o erro de, ao invés de buscar a Deus, ao invés de buscar o socorro de Deus, ele vai buscar socorro no rei do Egito. Vocês estão entendendo? Ele ficou completamente cego espiritualmente. Ao invés de procurar o socorro de Deus, porque o reino de Israel já estava subjugado ao rei da Síria, ao invés de buscar o socorro divino, ele acaba buscando o socorro do homem. Ele acaba buscando o socorro de uma nação vizinha. E o resultado disso foi que Israel só desceu a ladeira, se tornando uma nação mais ainda comprometida e dominada. Vocês estão entendendo? Quando um homem, uma mulher, deixa de buscar a Deus, de consertar a sua vida com Deus e busca remediar a sua situação nos recursos humanos, ele está perdendo ali a sua oportunidade de virar o seu cativeiro, de mudar o seu triste destino. Foi o que aconteceu com o povo de Israel até aqui. Oséias buscou o recurso humano ao invés de buscar a Deus. No versículo 6 até o versículo 11, até o versículo 12, nós temos a continuação desta queda espiritual. Diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria
e transportou a Israel para a Síria, e fez-lhes habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade de Forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque e em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Aqui nós temos a explicação do porquê Israel chegou no fundo do poço. Chegaram ao fundo do poço porque deixaram de adorar ao Deus verdadeiro e seguiram todo o processo cultural, todo o processo religioso que as outras nações praticavam aos seus falsos deuses. Israel trocou o Deus verdadeiro pelos deuses das suas nações vizinhas. E Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor Jeová, ele não admite ser rebaixado ao nível dos outros deuses, porque só ele é Deus, só ele é Senhor. Deus não admite que a sua glória seja dividida com outros deuses. Então, o resultado desse distanciamento, dessa atitude do povo de Israel de virar as costas para Deus e se inclinar a outros deuses, absorvendo a cultura das nações idólatras, o resultado de tudo isso foi Israel sofrer o terrível cativeiro, se tornando uma nação completamente dominada pelos seus inimigos. Versículo 13 até o 17. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes de endurecer a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Eles partiram para o campo da idolatria. E agora nós já estamos falando de feitiçaria. Chegaram ao ponto de sacrificar os seus filhos em adoração aos deuses, aos falsos deuses. Sacrificavam filhos aos deuses que não são verdadeiros deuses. Vocês estão entendendo da gravidade do erro cometido pelo povo de Israel? Aí no versículo 18 até o 29, aqui, os últimos versículos da leitura em classe, nós temos assim: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nos quais habitavam. Israel se tornou uma nação como qualquer outra, porque se distanciou do Deus verdadeiro. O que fazia Israel ser diferente das outras nações era o fato de servir ao Deus verdadeiro. Isso fazia de Israel luz entre as nações.
fazia de Israel uma nação diferenciada. Mas a partir do momento que Israel se afastou de Deus e começou a se inclinar aos deuses das nações idólatras, Israel ficou no mesmo patamar. Consequentemente, passou por um processo de correção, de dura punição, porque sendo um povo que teve uma experiência com Deus, que conheceu a Deus, abriu mão de Deus para se sujeitar a outros deuses. Ora, Israel cometeu um pecado pior do que as outras nações, porque as outras nações, elas serviam aos seus deuses na ignorância. Mas Israel havia tido experiência com Deus. E depois de você ter uma experiência com Deus verdadeiro, se inclinar, se dobrar, se encurvar a deuses de pedra, de bronze, de ouro, de madeira, sem dúvida nenhuma, é o cúmulo da ignorância espiritual. Não é verdade? Bom, a lição ela tem aqui 3 objetivos específicos, né? Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria, porque Israel não se arrependia dos seus pecados. Quanto mais Deus enviava profetas, mais o povo se aprofundava no pecado. E o terceiro objetivo da lição é salientar o sincretismo em Samaria. O que é sincretismo? Ora, o povo de Israel queria servir a 2 deuses. Eles queriam servir a Deus Jeová e a servir a Baal. Eles queriam conciliar os cultos. E isso é um pecado gravíssimo. Existem pessoas que querem servir a Deus, mas querem servir aos outros, querem servir a outras coisas. E Deus não aceita essa mistura. O que nós enfrentamos muitas vezes hoje na sociedade é essa mistura de verdade com mentira, que é algo abominável aos olhos de Deus. Ela se torna pior do que a mentira no seu conteúdo genuíno. Porque a mentira, meramente mentira, ela é facilmente detectável. Mas uma mentira que está travestida de verdade, muitas vezes se torna difícil para alguns ter o devido discernimento. E o que acontecia com o povo de Israel é que existia uma ideia na cabeça de muita gente de que se poderia adorar a Deus Jeová e ao mesmo tempo se encurvar aos outros deuses. Isso é abominável, inaceitável aos olhos de Deus. Deus não compactua com o sincretismo. Bom, o comentarista da lição dividiu a lição em 3 partes. No primeiro tópico ele coloca aqui: Samaria é cercada pelo rei da Síria. E por que o rei da Síria cercou Samaria? O ponto final na questão política foi o fato de Oséias tentar buscar o apoio do rei do Egito, ao invés de buscar a Deus. Então, foi uma crise política que surgiu entre Israel e o reino da Síria, que já estava, de alguma forma, subjugando Israel. Foi uma crise política, mas que tinha um fundo espiritual, porque o rei de Israel, Oséias, ao invés de buscar a Deus, se arrependendo dos seus pecados, buscar ao Senhor, ele optou por buscar a ajuda do rei do Egito e, por causa disso, ele pagou um preço altíssimo. Bom, no segundo tópico da lição, nós temos aqui os pecados do povo e sua queda. Eu falei aqui em algum momento, no início da lição, que o grande pecado do povo de Israel foi a idolatria. Mas é claro que um abismo chama outro abismo. Com o pecado da idolatria dominando o povo de Israel, é evidente que o povo de Israel começou a praticar outros pecados. E nesse contexto aqui nós temos a desigualdade social, por exemplo, que é uma questão que vale a pena a gente tocar aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus não olha para essa questão política. A Bíblia diz que Deus fez o rico e fez o pobre. E Deus ele vai requerer também das autoridades a prática da desigualdade, ou seja, a opressão que se estabelece sobre o pobre.
E isso também foi algo condenado por Deus. Nós vamos encontrar no livro de Amós, lá no capítulo 4 do livro de Amós, Deus condenando essa opressão que era feita sobre os pobres, os tributos que se cobravam, a opressão que se fazia contra as pessoas mais simples. Você vai encontrar nos profetas menores vários textos bíblicos, no livro de Oséias, no próprio Amós, em Miqueias e outros livros dos profetas menores. Você vai encontrar textos bíblicos onde Deus condena a desigualdade social. Deus condena a opressão que era feita sobre a classe pobre daquela época, porque os ricos oprimiam os pobres. Uma vez que se transgredia o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, o povo de Israel passou a desobedecer também o segundo mandamento, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, o povo de Israel, as autoridades do povo de Israel, estavam transgredindo todos os mandamentos divinos, porque eles estavam desobedecendo os dois principais, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Estavam servindo a outros deuses. E amar o próximo como a si mesmo. Estavam acumulando riquezas para si e oprimindo os pobres cada vez mais. E Deus condena essa prática. Deus não aceita. Aqueles que estão exercendo autoridades hoje na política, autoridades hoje que são autoridades constituídas e oprimem o pobre, Deus um dia cobrará de cada um desses tais que assim agem. É bíblico isso, está dentro do contexto bíblico. E isso aqui também foi algo olhado, visto por Deus e condenado por Deus. Está no texto bíblico como uma das razões que levou Deus a julgar e condenar Israel ao cativeiro. Não só pelo fato de praticar a idolatria, mas pelo fato de também oprimir os pobres. O terceiro tópico da lição fala sobre os estrangeiros ocupando aí Samaria. Samaria, capital de Israel, foi ocupada por estrangeiros e Israel foi levado, o povo que morava em Samaria foi levado para várias partes do Império Assírio, se dissolvendo assim e sendo levados ao esquecimento. Se perdeu ao longo da história as 10 tribos do norte, porque nunca mais Israel voltou para o cativeiro, fruto do pecado cometido por esta nação. Qual o pecado, pastor? A idolatria, o amor às riquezas, a opressão ao pobre, o afastamento da presença e da palavra de Deus. Eu espero que tenha servido, que tenha contribuído para que você, nesse dia 5 de setembro, tenha uma aula boa, produtiva e que venha a elevar o seu crescimento espiritual na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar para que outras pessoas possam ter acesso também a essas preciosas informações da nossa revista da Escola Dominical. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.